Doutora, tem uma pergunta da Cláudia, que ela está perguntando se acontecem muitas ocorrências e depois as mulheres retiram a queixa. A gente até falou sobre isso, mas assim, em termos de finalização das ocorrências, né? Existe assim um Não é um índice percentual? muito alto, mas existe com relativa frequência, assim, principalmente casos de injúria, ameaça. É muito comum, né, a retomada do relacionamento e ela vai à delegacia, muitas vezes ela vai ao fórum também pedindo a revogação da medida protetiva, ou simplesmente ela ignora tudo isso, continua a viver com ele e a vida segue, né? E a gente sempre busca em casos que são de ação penal privada. Quando a gente finaliza o inquérito, a gente até informa aquela vítima, porque ela tem um prazo para entrar com a queixa-crime, quando é crime de ação penal privada, né, que não depende da manifestação do Ministério Público, para ver se ela vai dar prosseguimento. Né? A gente finaliza o inquérito, existindo a retratação daquela vítima na delegacia, a gente informa essa retratação se for um crime que cabe a retratação de representação, que são os crimes, né, contra a honra e, assim, basicamente, né, e ameaça. São os mais comuns que a gente vê. Agora, a lesão corporal ainda, que seja da vontade dela, aí mesmo que a gente tem forma que ela teve na delegacia, quis voltar atrás, mas ele segue o fluxo como se não tivesse aquela retratação dela. E se tratando de pena, assim, até chegar ao ponto do indivíduo ser preso, como que funciona? Após a medida protetiva, o que acontece ali? Então, depois da medida protetiva, ele vai, né, para o judiciário. Vamos supor que ele não tenha sido preso em flagrante, né? Aquele processo vai correr, né, no judiciário. Aí tem audiência. As penas não são realmente muito altas, né? A pena de prisão para lesão corporal são 3 anos. Então, assim, a depender do histórico, né, dos antecedentes daquele agressor, aí o juiz vai fixar a pena de acordo com o histórico, né, dele, né, com os antecedentes criminais dele. Então, assim, efetivamente preso, né? Se não existir nenhum motivo que motive motivo ficou horrível, mas uma justificativa, né, que leve ele a ser preso no curso do inquérito ou do processo, vamos supor que ele tenha praticado o crime, não tenha sido preso em flagrante, tenha cumprido a medida protetiva, se ele for preso, ele vai ser preso tão somente no final do processo, né, quando ele for condenado, quando sair a sentença condenatória dele, que a gente sabe que é uma coisa burocrática e morosa, né? A justiça é um pouquinho demorado para um processo judicial finalizar, né? Porque tem recurso, tem uma série de coisas. Mas, normalmente, o que acontece, o que a gente vê muito na prática, é que ao longo do processo, das duas, uma, ou aquele casal retoma o relacionamento, né, e não vai chegar mais nenhuma notícia, ou até a próxima notícia né, de crime, ou ele vai violar aquela medida protetiva de alguma forma, ou vai praticar até um novo crime. Porque as medidas protetivas, é importante a gente falar isso, eu não falei. A medida protetiva, ela tem prazo, certo? Para terminar. Então, o juiz fixa, no momento da fixação da medida protetiva, ele fixa um prazo, que varia também de acordo caso a caso, né? Em regra, que tem sido fixado aproximadamente de 120 a 180 dias. Não que ela vai simplesmente expirar, mas após aquele prazo, ele vai reavaliar a necessidade de prorrogar aquela medida protetiva. Então, vamos supor que ficou tudo lindo, maravilhoso, não aconteceu mais nada. Aquela medida protetiva provavelmente vai ser revogada no final do prazo. Mas acontece com frequência dele voltar a procurar aquela vítima, de voltar a praticar um outro crime, de ter um descumprimento. Nesse caso aí, a chance dele ser preso no curso do processo é muito grande. E quando ele é preso por descumprimento de medida protetiva, a tendência é que ele permaneça preso durante o processo, até o final do processo. Justamente para resguardar aquela vítima. Mas além de ser preso, existe alguma outra punição? Porque a medida protetiva, ela não é uma punição, ela é, né, um Sim, afastamento. é um afastamento, existe, né, a frequência a esses programas de reabilitação, existem essas situações, existe pena pecuniária, né, existem outras coisas que podem ser imputadas aqui, além da pena propriamente dita, né, de detenção, de prisão. Existe uma frequência obrigatória, né, justamente para tentar ressocializar. Porque o objetivo principal, assim, ainda que a gente veja as pessoas sendo presas, o objetivo principal da lei é tentar ressocializar aquela pessoa para que ela possa continuar vivendo em sociedade. Até porque se a gente for prender todo mundo e manter essas pessoas presas por tempo indeterminado, não vai ter ter lugar. presídio no Brasil, nem no mundo, né? Agora, doutora, Maria da Penha funciona só para mulher? Ou o contrário também? No caso, a mulher agrediu um homem, chegar a agredir um homem.
A Lei Maria da Penha, ela se aplica tão somente a mulheres, né? Ou pessoas do gênero feminino, né? É importante a gente falar também, transexual, mulher, é aplicado também a Lei Maria da Penha. Qualquer pessoa que adote o gênero feminino. Quando é ao contrário, não é que não existe crime, né? O crime, inclusive, ele é agravado pelo fato de existir uma relação de convivência. Não só entre marido e mulher, mas qualquer relação de convivência. Às vezes filho, avô, né? Pessoas que têm algum vínculo de família, né? Que seja entendido como família no sentido amplo. Então, a pena é mais grave do que, vamos supor, uma briga entre duas pessoas desconhecidas, ou até conhecidas, mas que não têm nenhum vínculo de afeto. Existe uma pena que é um pouquinho mais gravosa do que da lesão corporal comum, por exemplo, mas não aplica a Maria da Penha. Então, não existe a possibilidade de um homem pedir a medida protetiva da Lei Maria da Penha. Eu já vi alguns casos acontecerem dele pedir uma medida que é semelhante à medida da Maria da Penha, mas não é a mesma coisa. É um pedido de afastamento. Às vezes tem mulher que persegue, né? Acontece também. É bom a gente falar que não são só os homens, né? Por essa pergunta, né? Acontecem muitas vezes, né? De mulher, às vezes, não aceitar o final do relacionamento, ou às vezes ele começa um novo relacionamento, ele começa a perseguir aquela pessoa, ele pode também pedir uma medida cautelar de afastamento daquela pessoa, né? Para que ela seja proibida de manter contato, de se aproximar, mas é uma medida diferente da medida protetiva da Maria da Penha. Inclusive, dessa medida não cabe prisão como cabe a da Maria da Penha. Existe uma proteção maior das mulheres pelo histórico, realmente, de violência contra a mulher. Então, é importante que a gente proteja a parte mais vulnerável. E a parte mais vulnerável, juridicamente falando, é a mulher. É a mulher. Não tem, por mais que a gente, né, esteja tentando alcançar a igualdade, a gente sabe que não existe. Então, é importante a gente continuar. Não existe nesse momento, né? É uma luta que a gente continua, mas é importante que a gente proteja quem é mais vulnerável. Assim como a gente protege as crianças, os idosos, né? É importante ter essa proteção a mais. Sim. Doutora, e aí a Lei Maria da Penha, então, ela é enquadrada apenas para casal afetivo ou, por exemplo, situação de pai e filha? Qualquer relação de familiar, que existe um vínculo familiar. Entre um homem, entre o agressor e a agressor, que eu falo de forma, né, geral, ampla, não necessariamente agressão física, que tem alguma relação de afeto, né, ou já tenha tido alguma relação, ou filha, enteada, mãe, sogra, cunhada, qualquer relação que, assim, que existe, né, um contato entre aquelas partes ali por serem da mesma família. E em casos de casais homoafetivos? Também se enquadra na Maria da Penha? Então, a Maria da Penha se aplica quando o casal homoafetivo, quando a vítima tiver o gênero feminino, né? For do gênero feminino. Ainda que biologicamente seja homem, se ela adotar o gênero feminino, se aplica a ela. Se forem duas mulheres? Sim, aplica. Se aplica? Se aplica. Perfeito. A gente está tendo bastante interação aqui no YouTube. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, que estão comentando, aumentando o nosso engajamento. É um tema muito delicado, são muitas dúvidas, muitas questões. A gente vai conversando e parece que o assunto não tem fim, né, Tatiana? Exatamente. Às vezes, a violência pode estar mais próxima do que a gente imagina. A senhora estava falando sobre... Só se enquadra em casos familiares, né? Em um caso, por exemplo, de... essas situações podem acontecer no trabalho ou em ambientes escolares, ambientes de universidade. Se enquadraria também? A Lei 11.340 não se aplica para essas situações, não. Mas no caso da Delegacia de Proteção contra a Mulher. Sim, aí, né? sim, Aí a a gente mulher atende. Pode procurar, sim. caso esteja... Qualquer caso de crime praticado contra a mulher, ainda que não tenha relação familiar. E quando eu falo relação familiar, pode ser relação de namoro, relação, né, dos jovens que ficam, etc., né, que tem qualquer tipo de relação de afeto. Mas a DEAN, ela atende também mulheres vítimas, ainda que elas não tenham nenhum tipo de relação com o agressor, com o autor, enfim. Situações que acontecem dentro de escola, que acontecem assédio sexual, né, dentro do trabalho. Sim. Às vezes a pessoa não tem nenhuma relação, tirando a relação hierárquica, muitas vezes com aquele autor, mas é registrado pela DEAN também.